Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, já é madrugada, eu estava aqui em algumas horas de oração clamando ao Senhor e o Espírito Santo de Deus colocou uma palavra em meu coração para poder estar compartilhando com vocês concernente ao poder da oração. Muitos podem até indagar e falar, mas pastor, para que orar tanto? A oração é alimento que alimenta a nossa vida espiritual e a nossa intimidade com Deus. A oração ela tem um poder de mudar decretos. E isso vamos ver no livro do profeta Isaías, no seu capítulo 38, quando Deus manda o profeta ir até a casa do rei Ezequias e fala com ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. A mensagem foi de conserto, a mensagem foi para ele poder reparar a sua casa, consertar a sua casa, colocar as coisas no seu devido lugar, porque Deus ia recolher ele, porque Deus ia levar ele. Eu quero que você entenda, o rei Ezequias virou o rosto para a parede. Do jeito que ele estava em cima de uma cama enfermo, ele virou o rosto para a parede, e o decreto não veio do inferno que ele ia morrer, o decreto não veio do médico que ele ia morrer, o decreto não veio de A e de B que ele ia morrer, o decreto veio diretamente de Deus. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quem cai nas mãos de Deus, irmãos, para onde vai escapar? Para onde vai refugiar? Mas se for sábio e entender o poder da oração, esse vai se refugiar na oração. Ele virou o rosto para a parede e disse: ó Senhor, lembra de que eu andei em tua presença, que eu andei em verdade, lembra que eu trabalhei na tua obra, lembra que eu fiz, lembra-se de tantas guerras, batalhas que eu enfrentei e eu permaneci. Ele vai se humilhar, ele vai orar e ele vai chorar. Irmãos, é uma oração misturada com lágrimas, é uma oração que está misturada com lágrimas, não é uma oração misturada com dúvida, não é uma oração misturada com a incredulidade, não é uma oração misturada com o pecado, não é uma oração misturada com a incerteza, não, é uma oração sincera, é uma oração a qual está abrindo teu coração para Deus, é uma oração a qual está falando com verdade e com sinceridade. A oração verdadeira, a oração sincera, ela move as engrenagens do céu, ela move os céus em nosso favor. Quantas vezes, irmãos, quem me acompanha sabe disso de perto, eu estou orando pelo milagre, por uma providência, e depois de algumas horas de oração, quando eu levanto ou pela manhã, eu vejo o agir de Deus, eu vejo a resposta da oração, eu vejo Deus mandando a providência, Deus mandando recurso, eu vejo Deus mandando socorro, porque eu creio, eu tenho muita propriedade para poder falar sobre o poder da oração, e é tanto que eu fiz um livro concernente ao poder da oração. Então eu te convido você a adquirir este livro, O Poder da Oração. Nós temos ele físico e também nós temos ele em PDF. Lá eu estou relatando muita coisa sobre a oração, de experiências que eu vivo com Deus constantemente. Se eu fosse colocar tudo, não teria livro que caberia, páginas que caberia, mas ali eu trouxe um resumo neste livro, porque a oração, irmãos, ela muda decreto. Veja bem que ele orou, a sua oração foi misturada com lágrimas. É tanto que o título do meu livro é Entre Milagres e Entre Lágrimas. Entre lágrimas e milagres. Entre lágrimas e milagres. Porque às vezes é a sua oração com as lágrimas que vai comover, que vai tocar o coração de Deus. E você vai alcançar algo extraordinário. E vai entender que tem um Deus no céu, que está com os braços abertos, com os ouvidos atentos a ouvir o clamor. A oração daqueles que o buscam. O rei Ezequias virou para o canto da parede, chorou muito e orou ao Senhor. Deus falou com o profeta antes de sair do pátio da casa dele. Deus falou assim para o profeta Isaías: volta lá
e diga ao rei Ezequias que eu estou aclementando mais 15 anos de vida. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar mediante a luz desta palavra, que o seu posicionamento, a sua oração, vai aclementar anos de vida, vai aclementar bênçãos em tua vida, porque a palavra 15 anos está falando de bênçãos, está falando de aclemento de Deus em nossa vida. Deus vai estar aclementando anos de vida. Deus está aclementando bênçãos sobre a tua vida por meio da oração. Você crê? Você acredita? Tu pode deixar nos comentários aqui, amém, eu creio, pastor, eu acredito no poder da oração e a partir de hoje eu vou me esforçar mais, eu vou orar mais, eu vou clamar mais para poder alcançar o favor de Deus. O decreto foi, ponto final, acabou, é de morte, mas a oração fez o mesmo Deus colocar uma vírgula para dar continuidade à história do rei Ezequias, para dar continuidade à tua história sobre a terra. Entenda uma coisa, talvez o decreto na sua vida, pela sua desobediência, pela sua falta de compromisso, talvez por não estar do jeito que Deus quer, já veio um decreto de morte, mas através de você se humilhar, através de você orar, esse decreto pode ser removido e Deus pode mudar a tua história. Deus pode mudar. Talvez você já está até sentindo que essa doença pode te levar. Talvez você já até está sentindo que você está morrendo. Mas se você orar com fé, com sinceridade, entre lágrimas e oração, Deus pode remover essa enfermidade, remover esse decreto, remover esse ponto final, colocar uma vírgula e você ser uma pessoa que vai estar gerando testemunho e milagre, vai estar testemunhando o que Deus fez na sua vida. Então creia no poder da oração, creia. O rei Ezequias, ele terminou de orar, Deus falou com um profeta, volta lá. E ele recebeu mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. Deus quer mudar a tua história. Deus quer revogar decretos na vida de pessoas aqui. Mas depende de um posicionamento seu. Se humilha. Ah, pastor, eu sinto que Deus não está me ouvindo. Ore, mesmo sentindo que Deus não está te ouvindo. Porque a oração com insistência, você vai clamando, ela vai subindo. Quando você vai orar, o inferno se levanta para você não orar. Quando você vai orar, vem coisa de um lado, vem coisa do outro, vem meio mundo de pensamento. Isso tudo é o inferno jogando seta para poder tentar lhe atingir, para que você não venha conseguir orar e alcançar a plenitude da intimidade com Deus. Por meio da oração, o véu do templo se rasgou para que todos nós tivéssemos acesso ao Senhor Deus por meio da oração. Então ore, misture as suas lágrimas com oração, se quebrante diante de Deus, que você vai ver que tem um Deus no céu, que nos ouve, que nos atende. O profeta vai dizer para Ezequias, pega uma pasta de figo e passa na enfermidade e você vai ser curado. E como sinal que Deus fala contigo, o tempo, o relógio de Acaz vai ser parado. Deus parou o tempo para poder atender a oração de alguém. A oração de alguém fez Deus parar o tempo. A oração de alguém fez Deus parar o tempo. Você entende a profundidade disso aqui? Que a oração faz Deus parar o tempo. O relógio de Acaz parou. Foi o sinal que Deus respondeu, que Deus ouviu a oração do rei Ezequias. Ele pastou a pasta de figo. E diz o texto, irmãos, que ele usou aquela pasta botando na sua ferida, como diz o profeta Isaías. Ele foi curado. E a receita que ele recebeu foi essa. Por que ele não foi curado imediatamente? Porque em nossa vida, tudo tem um processo em nossa vida. Principalmente quando é gerado por uma desobediência. Aí tem um processo que temos que passar. Para quê, pastor? Para a gente poder valorizar e a gente ver Deus em cada detalhe. A gente vê a mão de Deus em cada detalhe. Então ele via a mão de Deus ali, curando aquela chaga dia após dia. A parte de figo é o processo de Deus em nossas vidas. Não é simplesmente eu orei hoje e amanhã eu recebo um milagre. Às vezes tem um processo para poder receber este milagre. Que Deus te abençoe
e que você busque ter uma vida de oração. Quem ora não é enganado. Quem ora tem a visão aberta para enxergar o propósito e a vontade de Deus. A oração muitas vezes não muda Deus, mas a oração muda o nosso coração para poder viver a vontade de Deus.